Eu queria ter parto normal. Fui pra cesárea e chorei horrores. Esse é meu relato de parto de gêmeos com 35 semanas pelo SUS. Só pra contextualizar, a minha gravidez foi bem difícil. Eu comecei a sentir bastante dores nas costas, dor aqui na barriga, onde ficam os nenéns, por causa do peso. Então, todos os dias eu sentia muitas dores e eu não conseguia fazer nada. Eu ficava basicamente o dia inteiro deitada. Quando eu fiz 35 semanas, essas dores ficaram um pouco mais fortes. Eu até comentei com meu marido, falei, eu queria sentir dores de parto apenas quando eu tivesse em trabalho de parto. Mas eu já estava em trabalho de parto, só que eu não sabia. Porque eu estava sentindo umas cólicas assim um pouco mais fortes. Mas não era nada certinho, vinha uma cólica forte, depois passava um tempão e não vinha mais. Isso foi no dia que fez 35 semanas, que foi na segunda-feira. Quando foi na madrugada de terça-feira, foi 4h50 da manhã, eu levantei para ir no banheiro e assim que eu pisei no chão, eu comecei a sentir escorrer um monte de líquido. Quer dizer, não foi um monte, né? Foi saindo assim aos poucos. Mas começou a sair esse líquido que era da bolsa, né? A famosa bolsa que estourou. E aí eu falei, caraca, vai ser agora, é hoje. Hoje vai nascer as meninas. Eu tava sem acreditar, porque eu não imaginava que ia vir logo. Mesmo com eu sentindo assim tantas dores, a barriga tava tão pesada. Mas eu não imaginava que ia ser tão rápido assim, sabe? Eu tava esperando que fosse um pouco mais pra frente. E aí eu fui no banheiro, fiz meu xixi e já fui pesquisar com o chat o que eu deveria fazer nessa situação. Se eu deveria já ir pra maternidade ou se eu poderia esperar um pouco em casa. E o chat disse pra eu correr pra maternidade. Falou pra eu ir imediatamente. Mas eu não fui porque eu fui arrumar a bolsa. Sim, eu não tinha arrumado ainda. Então, fui colocar as minhas coisas na bolsa, as coisas das meninas. Mas eu não tava nervosa nem nada, eu tava bem tranquila. Quando vinha dor, eu tava respirando. E tava tranquilo, tava como se fosse uma dor de cólica mesmo. Aquelas cólicas bem fortes. Mas tava dando pra aguentar. E ela não vinha assim em tempo certo, sabe? De 10 em 10 minutos. Não, vinha a cólica forte, depois ficava um tempão sem, depois vinha mais. E nesse tempo eu fui me arrumando, tomei um banho, fui me arrumando para ir pra maternidade. Com umas 6h pouca, o povo daqui de casa já tinha acordado, todo mundo já estava pronto para ir. A gente colocou as coisas no carro e fomos para a maternidade. Primeiro deixamos a nossa filha na casa da minha sogra e aí foi eu e meu marido lá para a maternidade. Chegando lá, eu achei que eu já ia ter fila preferencial, eu achei que já ia correndo para a sala, que eles já iam me atender super rápido, mas na verdade não, eu fiquei lá esperando um tempão sentada. Enquanto isso, eu tava comendo uns negocinhos que eu tinha levado. E lá o líquido continuou saindo, escorrendo pela minha perna, eu tava de vestido, e aí tinha que ir pro banheiro pra secar, mas ainda ficava escorrendo. Depois de alguns minutos, eu não sei quanto tempo foi, me chamaram e aí perguntou o que estava acontecendo. Eu falei que a bolsa tinha estourado, mas a moça perguntou, mas por que você acha que a bolsa estourou? Ela não tava acreditando, sabe? Aí eu falei, porque já saiu esse líquido 3 vezes pelas minhas pernas. Tipo, ela não tava acreditando. E aí foram fazer o exame de toque em mim e viram que eu estava com 4 centímetros de dilatação. Aí que viram que o negócio é sério mesmo e aí eu ia ficar por lá. Nisso me colocaram para fazer o cardiotoco, que é o exame para ouvir os batimentos do coração do bebê, uma coisa assim. Onde eles colocam umas faixas aqui e ficam ouvindo o coração do bebê. Na verdade, antes de fazer esse exame, eles vieram com os papéis para ler e assinar. E nesses papéis estavam escrito que eu afirmo que não fiquei com nenhuma dúvida sobre os procedimentos que vai ter, não sei o quê. E aí você tem que assinar. Na verdade, eu tinha ficado com dúvida, eu não sabia o que ia acontecer a partir dali. Só que ainda assim eu assinei. E foi a maior burrada, não era pra ter feito isso. Eu estava com dúvida e eu assinei falando que eu não tinha dúvida. Isso foi um erro. Depois que terminou o exame, eles já me colocaram na cadeira de roda e subimos pro 5º andar. Mas antes disso também, uma moça falou assim, tá agendada, moça? Eu falei, agendada o quê?
Ela, sua cesárea. Aí eu falei, não. Isso já foi um indício do que iria por vir, que iria ser cesárea. Eu queria muito que fosse um parto normal. Sim, é possível ter um parto de gêmeos de forma natural. Só que não foi isso que aconteceu. Então eu tava com muita expectativa de que fosse um parto normal, mas minhas expectativas foram frustradas. E lá, enquanto a gente esperava o elevador para ir para o 5º andar, que era onde se fazia os partos, as moças que estavam comigo me perguntaram que parto eu queria. Eu falei que eu queria parto normal. Elas ficaram assim e não falaram nem que sim, nem que não. Na verdade, elas já sabiam que ia ser cesárea, né? Mas eu só fui descobrir quando chegou lá em cima. Chegando lá em cima, eu já achei estranho também que eles vieram fazer exames em mim. E quando eu tive minha outra filha de parto normal, não teve nada disso. Fiz exame de sangue e fiz exame de urina também. E perguntei pra que era aquilo. E a moça falou que é normal, procedimento comum. Sendo que não era. Quando eu tive minha filha, não fiz nada disso. Depois que eu fiz esses exames, eu fiquei lá na minha maca com minha acompanhante. E vieram simplesmente um monte de mulher. Veio umas 5, 6 pessoas. Que era pra elas falarem que ia ser cesárea. Vieram falar que era pra ser cesárea e eu tinha que assinar alguma coisa lá. Quando a moça veio falar pra mim que era pra ser cesárea, eu fiquei completamente desapontada. Eu fiquei muito decepcionada. Todo mundo viu ali. E eu fiquei ali alguns minutos sem reação nenhuma, só totalmente desapontada. Eu tava com a expectativa lá em cima, eu tava super feliz que eu já ia ter as minhas meninas. E nesse tempo também, eu acho que foi quando eu tava lá em cima, eu fiz o exame de toque de novo. E estava com 6 centímetros de dilatação. E eu tava aguentando bem, sabe? Eu não tava sentindo aquela coisa, dava pra aguentar a dor. Era como se fosse uma cólica forte mesmo. Então eu tava super feliz, pensando que ia ser o parto normal. Mas levei esse balde de água fria, esse balde de gelo. Eu acho que preferia cair numa piscina de gelo do que ir pra aquela cesárea, mas eu fui. E aí, como eu falei, eu fiquei esses minutos lá em choque, assim. Parecia que eu tava vivendo um pesadelo. E tava esse monte de mulher lá olhando pra mim, só esperando eu falar, sim, tá bom, vamos pra cesárea. E assinar o papel. Até que eu fiquei falando, não, eu não quero. Até que elas falaram que tinha que responder logo, que não sei o quê, que a sala tava tudo pronta. Aí eu vou fazer o quê? Eu tava lá. Eles são os profissionais. Eu perguntei até. Porque a moça falou assim, que só tinha uma bebê de cabeça pra baixo e a outra tava de cabeça pra cima. E pra ser de parto normal, teria que as duas estarem de cabeça pra baixo. Só que eu vi que não. Eu poderia ter um parto normal desde que a primeira bebê estivesse com a cabeça pra baixo. E era assim que estava. Só que elas não queriam saber, só falaram do parto cesárea. E eu até comentei, mas não dá pra virar, porque eu sei que se tiver uma bebê de cabeça pra cima, é possível virar, fazer uma manobra e virar a bebê. E elas falaram que não. E nisso, todo mundo me acelerou lá pra responder logo se eu ia, que tinha que assinar. Aí eu falei, tá bom, tem que fazer, né? E aí me levaram rapidamente pra sala da cesárea. Eu tava gravando aqui, o negócio parou de gravar. São 10h46 da noite. Poderia estar dormindo, mas eu estou aqui gravando o vídeo. Então, se você está assistindo até aqui, por favor, comenta qualquer coisa. Pode ser um emoji, uma letra. Comenta qualquer coisa para me ajudar, por favor. Então, fui pra cesárea. Cheguei lá na sala. Foram logo fazer a tal da hack, né? Aquela anestesia. E sobre essa anestesia, foi até tranquilo. Só no finalzinho, porque a agulha é bem grande. No finalzinho que você sente, assim, um desconforto a mais. Mas também não pode nem fazer nada, tem que ficar paradinha. E aí, mas foi tranquilo. E vocês acreditam que eles tiveram a coragem de colocar aquela música na bruma leve das canções que vem de dentro, uma coisa assim?
Não teve nada de bruma leve nessa cesárea. Eu detestei. Depois dessa anestesia, eu já deitei, eles colocaram um monte de pano na minha frente para eu não ver nada. E começou lá os trabalhos. E sobre a cesárea em si, o que eu senti? Eu não senti cortar, eu não senti mexendo dentro de mim. Eu sentia que estava mexendo assim, como se fosse na minha pele, aqui por fora. Mas eu não sentia mexer dentro, eu não sentia cortar, nada disso. Teve uma hora que eu senti um cheiro de queimado. Eles passam alguma coisa lá que fica com cheiro de queimado. Eu acho que eu tava tremendo também, eu não lembro muito bem. Já faz mais de 20 dias. Era pra ter gravado antes, mas eu não consegui tempo pra isso. Tô com gêmeos, né? Então acho que você entende. Mas me deu vontade de vomitar. Então eu só virei a cabeça assim, era só o que eu podia fazer na hora, né? E só saiu um pouco de baba, não saiu comida, não saiu nada. E olha que eu tinha comido antes, né? Mas eu não comi muita coisa. Enfim, teve uma hora também que eu fiquei com bastante falta de ar, muita falta de ar. Eu já tava com falta de ar no final da gravidez, mas essa falta de ar que me deu lá na hora foi pior do que com gêmeos na barriga. E aí eu sentia meio que puxando a minha barriga, a minha pele, mas só isso. A cirurgia durou mais ou menos 50 minutos. E, enfim, quando tiraram a minha filha, a primeira, que estava de cabeça para baixo, só me mostraram ela rapidinho e levaram para UTI, porque falaram que ela estava um pouco cansada, estava meio difícil para respirar. A segunda bebê, falaram que ela estava sentada, mas sinceramente eu desconfio, porque o último exame que eu fiz tinha falado que ela estava de cabeça para baixo. E já no final da gravidez, então não tinha muito espaço para estar trocando. Enfim, não sei se estava de cabeça para cima mesmo, eu sou desconfiada. A segunda gemelar saiu depois de 1 minuto da primeira e ela pôde ficar comigo lá no quarto da maternidade, mas ela ficou comigo 2 dias apenas, porque fizeram lá os exames e viram que ela estava basicamente mamando pouco e acho que ela estava com hipoglicemia, uma coisa assim. E aí tiveram que levar ela para UTI também. Enfim, minha opinião sobre a cesárea. Pela minha experiência, eu detestei. Na verdade, eu odiei. Eu não queria ter feito aquilo de jeito nenhum. Eu não tinha nenhuma outra condição de saúde que precisasse fazer isso. E eu acho que não era questão de vida ou morte. Eles fizeram só por conveniência deles, por vontade deles. Não respeitaram a minha vontade, eu não gostei. Essa é a minha opinião, tá? Eu respeito quem gosta da cesárea, quem já fez várias vezes, quem fez parto normal e parto cesárea e prefere a cesárea. Eu respeito você, eu só acho você meio maluquinha das ideias, porque, sério, como que vai gostar disso? O parto normal, ele tem toda aquela dor que a gente fala que é a dor da morte, mas depois que o neném sai, acabou tudo. Você tá nova, você não tem mais nada. E você consegue cuidar de você e do neném. Você não fica tão dependente de outras pessoas. Já a cesárea é horrível. Você não consegue cuidar direito de você. Você fica dependendo totalmente de outras pessoas para ajudar. E você não consegue cuidar da sua criança. Fica sentindo dor, mesmo tomando remédio. Então, eu não gostei. Eu senti dor até mais ou menos uns 12, 13 dias, mesmo tomando o remédio certinho, na hora certa, eu ainda continuava sentindo dor. Então, pra mim, não vale a pena. Não vale a pena trocar o parto normal. Mesmo se for pra sentir toda aquela dor, mesmo se for induzido, não interessa. Eu prefiro 1000 vezes o parto normal do que a cesárea. E eu fui pesquisar e inicialmente a cesárea foi feita pra quando, tipo assim, não tem outro jeito de vir o neném. Uma coisa que, sei lá, de vida ou morte. Mas que não era o caso, sabe? Eles poderiam ter feito de outra forma. Mas às vezes eles não eram capacitados para isso. Até porque aqui no nosso país, infelizmente, na minha opinião, nós somos o segundo país do mundo que mais faz cesárea. Isso pra mim é muito ruim. Porque, como eu falei, é uma cirurgia
E depois de você sair ali debilitada, você não consegue nem se mexer direito. Você tem que cuidar do seu bebê e você não consegue cuidar direito. Pra mim isso foi péssimo. Depois da cesárea, eles tiram um negócio que eles colocam lá pra fazer xixi. Eu esqueci o nome. Eu não lembro o nome. Mas fica uma coisa lá dentro pra pegar o seu xixi. Então, depois da cesárea, depois de algumas horas, eles vão tirar aquilo ali. Em mim não doeu, só levei um susto assim na hora, porque tirou rápido. E a hora do primeiro xixi dói muito, muito, muito. Horrível. Você não pode dar risada. Você não consegue, quer dizer, você consegue dar risada. Você consegue tossir e espirrar. Só que você vai sentir uma dor bem forte. E você vai sentir como se fosse explodir aqui os seus pontos. Depois também, eu não sei se foi uma coisa da cesárea. Eu acho que sim, porque na minha outra gravidez eu não tive isso. Mas eu fiquei com os pés muito, muito, muito suados. E fiquei até com chulé. Isso fiquei por alguns dias, mais de uma semana. Eu não sei porquê, só fiquei assim. Como eu falei, pra mim não vale a pena, porque eu fiquei 12, 13 dias sentindo bastante dor, muito incômodo. Na hora de deitar, levantar, é bem ruim. E vamos pra parte de tirar os pontos. Pra mim, tirar os pontos foi tranquilo, foi bem rápido, na verdade, eu acho que foi menos de 1 minuto. Eu tirei aqui no postinho de casa e foi bem tranquilo. Eu acho que a única coisa boa dessa cesárea foi que depois que tirou os nenéns, eu respirei melhor. Mas isso aconteceria no parto normal também, porque tirou os nenéns, as meninas, e aí eu ia conseguir respirar melhor. Então essa foi a única coisa positiva disso, porque o resto eu não gostei. Mas é isso, cada experiência é única, cada um reage de um jeito. Quando eu tava lá fazendo a cesárea, eu chorei. Não foi nada bom, eu fiquei bem desesperada, assim, porque eu não queria estar passando por aquilo. Mas aconteceu, já passou, e essa é a minha experiência. Pelo que eu tô me lembrando, é só isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu escrevo nos comentários. E é isso, vou terminar aqui porque já vai dar 11 horas da noite e preciso dormir pra cuidar das minhas pequenas. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Comenta aqui se você prefere cesárea ou normal. Vamos ver quem é que vai ganhar, parto normal ou parto cesárea.